sejam bem-vindos a mais um vídeo de validação de requisitos da unidade 1. Hoje nós estaremos validando o exercício entregue pelo nosso aluno 452301, que é o Thiago, e a gente vai mostrar como que funciona, Não é uma correção, é uma validação daquilo que foi pedido dentro do caderno de estudos, Foram alguns requisitos selecionados para a gente verificar se foi atendido a tudo aquilo que foi solicitado dentro do caderno de estudos, Não é uma correção, a gente vai fazer apontamentos, mas a gente vai verificar apenas se foi cumprido ou não os requisitos, Vamos dar início à nossa validação, para ficar mais claro, O primeiro requisito são a entrega do relatório de ambientação em PDF. Vamos lá na pasta do Dropbox, pasta da turma, atividade, material do aluno, atividade. Dentro da pasta do aluno, a gente percebe que ele não entregou a atividade conforme deveria ter sido feita. O relatório de ambientação não foi entregue. Aqui é o do 02 e não temos o arquivo. Então, por isso, neste requisito, o Thiago está não conforme. Existe no Dropbox o arquivo SPRJ, Voltando no Dropbox, podemos ver o arquivo, do Thiago aqui já para ser acessado e ser preenchido. Então, nesse requisito ele existe, O arquivo foi atualizado na pasta conforme a regra de nomenclatura, Podemos perceber que o arquivo foi preenchido, corretamente com a sua matrícula e o número da versão. Então, nesse requisito também, a data de início do projeto é dia 1º de 4 de 2022, conforme solicitado dentro do caderno de estudos. Para isso a gente vai começar a mexer no arquivo do Thiago, Para isso a gente vai vir aqui, Aqui é o meu diretório pessoal, A gente tem a pasta da turma, E aqui eu tenho as validações para serem feitas, Aqui está o arquivo do Thiago, já aparece para mim na sua última versão, que ele atualizou agora pela manhã, E a gente vai abrir e verificar, O arquivo já abriu sem o pedido de acesso, porque eu já tinha verificado antes, já tinha aberto ele antes, tá? Mas vamos lá. Para isso a gente vai vir em projetos, propriedade do projeto, A data de status do projeto está dia 19/9/2023, ou seja, está na data que ele começou a trabalhar. O caderno pede que seja feito a alteração da data para o dia 1º de 4/2023, para a gente padronizar didaticamente, os nossos arquivos. Com isso, esse requisito do Thiago está não conforme, precisando ser ajustados. Existe o layout módulo 001 local de obra. Fechamos aqui. Vamos lá verificar o local. Existe o módulo, porém o módulo está incorreto, Percebemos que o módulo está faltando aqui a unidade e o volume, Então existe o módulo, está conforme, porém há uma observação a ser feita, Existe a estrutura EAP em risco e responsável? Vamos verificar, A estrutura existe, porém, existem alguns apontamentos. Percebam que a estrutura está apresentando algumas atividades que não têm risco, assim poluindo a nossa estrutura, já que deveria ser uma estrutura apenas de risco e responsável, Então, aconselhável é vir aqui na estrutura EAP,
na atualização de campos. Nesse campo onde está ignorar valores em branco, você coloca sim, e assim todas as atividades que não tiverem risco determinados por você, né, ou responsáveis, eles não aparecerão na sua estrutura, assim permitindo que seja uma estrutura mais coerente, né, uma estrutura limpa e mais didaticamente falando correta, né? Vamos lá, mas a estrutura existe, né? O item, o requisito está correto, porém com observação a ser feita. Vou anotar aqui para fazer mais uma observação e ao final eu vou estar te enviando para você verificar. Vamos voltar para o nosso arquivo. Ele pede, desculpa, voltar para os requisitos, né? Ele pede o layout de classificação módulo 05, né? Vamos abrir, vemos o módulo 05, né? Porém, o módulo 05 ele deveria ser na EAP de risco e projeto, risco e responsável, né? Como a gente percebe, ele não traz a EAP, ele traz a EAP principal, né? O módulo existe, vamos confirmar aqui que o módulo existe, mas porém com observação, né? Vamos voltando aqui ao nosso arquivo. Para você salvar com o módulo de risco que a gente alterou, né, você salva a configuração novamente, altera o módulo para a estrutura, e toda vez que você mudar o módulo agora, ele vai trazer a estrutura correspondente. Isso para qualquer coisa, para qualquer parâmetro que você alterar. Lembre sempre de você manter, né, toda vez que você fizer uma alteração no layout, você vir aqui e gravar novamente o módulo ou gravar um novo módulo, porque senão ele não vai guardar as configurações desejadas, né? Deixa eu só verificar uma outra coisa, se o módulo correspondente 05 está dentro do que ele tinha pedido, né, dentro do que o caderno pede, que é o código da BS, nome, anotações, pasta e responsável e risco. Perfeitamente. Código da BS, nome, nota, pasta de referência, responsável e o risco. Perfeito, né? Tirando essa questão da estrutura, né, a gente vê que o módulo existe. Existem usuários cadastrados, né? Vamos botar aqui. Existem usuários cadastrados. Vamos na área de usuários, né? Os usuários foram cadastrados perfeitamente conforme solicitado dentro do caderno de estudos, né? Então, mais um requisito conforme. Existem perfis extras cadastrados? Verificando os perfis. Sim, os perfis foram cadastrados, né, de acordo com a solicitação do caderno, né? Então, existem os perfis cadastrados, né? Agora, só uma dica, né? Percebam que você possivelmente ou digitou manualmente todos os campos, né? Ou você copiou e colou, né? Só que perceba que nessa coluna de risco é possível a gente digitar e colocar qualquer valor, né? No caso eu coloquei o meu nome, né? Isso em alguma ocasião pode acontecer algum erro, bater, né? Isso por uma questão didática, questão de trabalho, né, de segurança, a gente aconselha que você venha aqui e coloque em valores os valores que entrarão nessa coluna, já que é uma coluna padrão, uma coluna que vai entrar apenas os dados que você colocou, né? A gente vai puxar aqui, ó, criar na parte da tabela, que vai puxar, já que já está preenchido, eu vou puxar dela. Se não, eu vim aqui e adicionava qualquer outro valor, né? Outro valor, vou botar aqui outro valor, né? Adicionava, né? No caso aqui eu vou apagar o meu nome também, né?
e damos OK. A partir desse momento agora, esta coluna ela apresentará um drop list, né? Uma lista de dados que podem ser colocados dentro dessa coluna, assim padronizando para evitar arquivos, evitar erros, né? Possivelmente mais para frente de preenchimento, né? No caso aqui, a gente ainda consegue alterar e botar qualquer outro valor. Para isso não acontecer, você vem aqui em valores, enumerado, né? E ele não aceitará nenhum outro valor correspondente que não seja dentro daqueles padrões que você determinou dentro da tabela. Ou seja, você vai precisar vir aqui e selecionar o valor correspondente, assim permitindo que você evite certos erros de digitação, erros de parâmetros, né? Se for uma coluna específica que precisa ser algum determinado parâmetro, isso nos facilita até no preenchimento, né? E evita erros dentro do nosso dia a dia de trabalho, né? E outra coisa importante é que eu pude perceber, vamos voltar aqui agora no módulo 1, né? São os códigos, né? Existe uma padronização nos códigos. Essa padronização é para facilitar o trabalho dentro do nosso portfólio, né? Já que a gente está simulando um trabalho corporativo, onde alguém vai estar observando todos os nossos contratos. Mais à frente nós iremos demonstrar como que funciona dentro do portfólio, como que funciona a estrutura dentro do portfólio, né, para os nossos projetos. A gente vai avaliar dentro dos projetos a diferença entre um projeto, entre um aluno e outro, e iremos demonstrar. Não faz parte do nosso curso do SPU, mas iremos demonstrar como funciona no ambiente corporativo a avaliação de múltiplos projetos dentro de um portfólio, né? E para isso a gente precisa da operacionalidade e do padrão, né, dos projetos, né, do padrão dos códigos. E isso é muito importante. E no caderno de estudo ele indica a padronização dos códigos, tanto para recursos, para componentes de custos. Isso a gente vai ver mais para frente, mas sempre atente-se à questão da padronização e da organização dos códigos, né, da estrutura. Eu acho que é só isso, né? A gente vai estar terminando os feedback e enviando o vídeo para validar, enviando feedback para você assim que terminarmos o vídeo. Tudo bem? Tenha uma boa tarde, tenha um bom dia e até a próxima. Antes de terminar, né, eu verifiquei aqui, né, olhando o arquivo, que você criou um módulo, né, que deveria ser o módulo local de obra, né, que eu acho que deve ter acontecido algum erro, você deve ter corrigido, né, e esse módulo está correto, porém está com um nome diferente e tal. Nesse caso, Thiago, quando acontecer isso, você pode vir aqui em Viewer ou mostrar, né, no caso você está em inglês, né, outros configurações, né, e aqui você consegue editar. No caso, esse aqui passaria, a gente apagaria esse módulo, né? Esse aqui passaria a ser o módulo 001. Só um minutinho, que deu um erro aqui. Isso, o módulo 001 passa a ser o módulo 001. Local de obra. Aí agora perceba que o módulo correspondente está correto, né? Assim, ajustando aquela questão do item que a gente não cumpriu, né? Toda vez que você precisar, você pode vir aqui, configurações, né, e ajustar, né? Essa parte é de ambientação, né? Essa aula de ambientação, onde a gente vai aprender, né, conhecer a ferramenta, conhecer os lugares, né? Faz parte do aprendizado, né? Qualquer dúvida é só chamar a gente e a gente vai estar à disposição. Bom?